Tarde para você que gosta de estudar, que estuda num domingo, que fica preocupado em aprender conteúdo. Hoje nós vamos conversar novamente sobre transtornos alimentares e o autismo com a doutora Adriana Cunha, do Nem Parece Teia. Ela vai trazer várias informações importantes para a gente. Nós iniciamos essa live em outro momento, né? No mês passado. Já, a doutora já chegou aqui, já vou. E a live caiu da primeira vez. Então, nós estamos refazendo essa live, que o objetivo é que ela componha o nosso curso gratuito. Oi, doutora, tudo bem? Sempre linda, gente. Só você. Boa tarde, gente. Boa tarde, Dani. É com prazer Boa tarde. no nosso domingo, né? Porque domingo para nós duas é o dia melhor, né, Dani? Para nosso encontro, já que nossa dinâmica de mãe de autista temos que ter jogo, né? Para esse mais um tempo nós fazemos, né? Então, assim, domingo à tarde é a hora de estudarmos, então vamos lá. E esse tema, assim, é de muito agrado da minha parte, porque é uma queixa muito frequente no consultório, né? Os transtornos alimentares, eles preocupam muito os pais. Eu falo sempre, assim, que uma mãe, assim, ela é muito focada no bem-estar do filho, e a alimentação é um dos alicerces desse bem cuidar da mãe, né? A questão desde o amamentar e sempre essa responsabilidade da criança estar bem alimentada, bem nutrida. E quando você tem uma criança que às vezes você nem sabe ainda que ela é do espectro do autismo, nem imagina que os transtornos alimentares possam ser manifestações do espectro, né? Então, assim, muitas vezes a mãe fica sem norte inicialmente, sem saber o que fazer, quando sua criança muitas vezes passa de uma criança que tinha um cardápio variado e muitas vezes até subitamente essa criança deixa de aceitar alimentos que antes ela aceitava adequadamente. Isso gera Doutora, muito Só grande. tá com, só tá com um pouquinho de ruído, tá com ruído na câmera, parece que tá batendo algum ventinho na câmera, ou na câmera, no celular. Pronto. Pronto, passou? Devia ser Perfeito. a janela. Tá Tem uma janela pertinho aqui e aí eu falei, melhorou, Dani? Melhorou então, tá perfeito. vendo? Pronto. Então, esse tema gera muita angústia no dia a dia dos pais, né, dos familiares, e também é uma queixa frequente que eu recebo nos directs de adultos autistas, sabe? Então, muitos se constrangem muito por essa situação de não conseguir ingerir certos alimentos que socialmente eles são cobrados a aceitar. E quantos autistas adultos dizem que rejeitam alguns encontros justamente para evitar serem interrogados porque é que não aceitam certos alimentos. Quantas críticas eles sofrem porque exatamente é uma barreira que eles não conseguem superar e que é cobrado socialmente isso para eles como se fosse uma culpa, né? Você não aceita isso porque você é bobo, você é cheio de regras, ou você inventa queixa para tudo, essa comida está tão gostosa, por que você não come? E o constrangimento é tão grande que a minha filha, por exemplo, já foi criticada de que tem tanta gente passando fome e ela não quer comer determinado alimento. Se imagina ela levar a culpa do mundo inteiro, né? Porque transtorno que faz parte do espectro, né? Então, assim, é complicado, Dani, esse tema, e é angustiante porque para melhorar a questão, principalmente nutricional, que é a que nós queremos, não a questão do estigma, mas sim da questão nutricional envolvida nesse tema, é que demanda uma ajuda de toda a nossa rede de apoio, né, da escola, porque a criança se alimenta no ambiente escolar, demandam os parentes, os avós, os tios, além dos pais, e onde a criança anda e que envolve a alimentação, nós precisamos dessa rede de apoio, né? Por isso que é de grande valia nós conversarmos sobre esse tema, para muitos mitos relacionados a isso, e existem muitas possibilidades de melhorar a qualidade de vida em relação às questões alimentares referentes aos transtornos alimentares do espectro. A primeira questão que chega é diferenciar, tá? O que é o transtorno alimentar? A gente vai vendo muito na internet a sigla TARI, né?
Em tudo que é lugar, Tari, Tari, Tari. A primeira vez que eu vi, pelo menos eu fiquei completamente perdida. Eu falei, gente, o que que é isso? E o que vinha a ser o Tari? Bom, transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Em relação ao espectro, temos que lembrar, a base do espectro é um transtorno da comunicação social com padrões repetitivos, restritivos, de interesses, e estão muito correlacionados a questões tanto sensoriais quanto questões referentes à rigidez cognitiva. Então, os transtornos alimentares restritivos evitativos, eles são o ápice das questões alimentares em referentes ao espectro. Porque indivíduos neuróticos podem ter fases da vida que modificam a aceitação alimentar, que nós chamamos de fases de inapetência fisiológica. Então, a criança, na mudança, por exemplo, da dieta láctea, do leite materno, por exemplo, para a introdução dos alimentos, os primeiros alimentos, as frutas, as sopinhas, a exploração de textura da criança pode ter uma fase de rejeição que é fisiológica, natural. Mais à frente, de 3 para 4 anos de idade, os neurotípicos, então crianças com desenvolvimento absolutamente dentro da faixa de normalidade, crianças podem ter essa fase de não aceitação de certos alimentos. E na adolescência também é outra fase, e na fase senil é outra fase. Então, na nossa vida, nós podemos realmente passar períodos de uma dificuldade ou de aceitação de certos alimentos ou rejeição de certos alimentos. Isso aí faz parte da vida comum. No caso do espectro do autismo, assim, não é incomum a queixa, às vezes, na transição do leite materno para a introdução de novos alimentos, da criança começar a rejeitar, ou por aspecto do alimento, ou por textura do alimento, ou por cheiro do alimento, e começa essa restrição é muito difícil no início você perceber, aliás, diferenciar, inclusive, porque a criança que não conhece a textura, só conhecia a láctea, né? O leite, que é líquido, para o pastoso ou para sólido, aquela fase de adaptação pode confundir um pouco a mãe, porque neurotípicos também têm uma dificuldade inicial de adaptação a novas texturas. Outro fator confundidor, Dani, são as questões dos maus hábitos alimentares familiares, né? Então, assim, quando você pega uma criança com um cardápio restrito, a primeira coisa que nós temos que perguntar é como é que é a dieta da família, porque às vezes a família é restrita. A mãe tem uma seletividade alimentar, ou o pai tem uma seletividade alimentar, e ela tem um sonho que o filho coma frutas e legumes e verduras. Temos que colocar essa diferença bem básica. Porque eu conheço muitos pais que não ingerem nenhuma fruta, nenhuma leguminosa e querem que o filho faça, porque é muito frequente isso. Então, quando você fala restritivo, esse indivíduo está com alteração na quantidade do aporte calórico, Dani, desse cardápio, né? Então, não estamos falando puramente daquela criança que seleciona alguns alimentos por textura, ou por aspecto, ou por cheiro, ou por sabor, ou que restringe por questões de regras referentes à rigidez cognitiva, que essa criança começa a criar regras. Ah, eu só como, por exemplo, um bife na casa da minha avó. Eu só como uma panqueca de um determinado restaurante. Aí eu só como biscoito de uma marca tal. Eu só tomo achocolatado de uma marca tal. Eu só tomo suco no copo verde. Eu só tomo o achocolatado. Não estou falando aqui de valor nutricional. Estou falando de regras que muitos indivíduos autistas criam, né? Criam uma lógica própria por conta da rigidez cognitiva, da necessidade de previsibilidade. Isso aí nós temos que diferenciar. Agora, quando nós falamos transtorno restritivo, ele começa já a afetar a quantidade de nutrientes daquela dieta. Então, o que nós começamos a ver? Que eles começam a funilar e reduzir tanto a gama de aceitação alimentar que o aporte nutricional começa a ficar reduzido e o reflexo disso é o ganho de peso e estatura. E isso é que é o risco da criança ter um baixo ganho pôndero estatural, né? O peso e a altura daquela criança começar a afetar. Mas, por exemplo, nós temos crianças que são seletivas na dieta, ou adultos seletivos na dieta, mas ele consegue um aporte nutritivo nessa escolha, nesse cardápio específico dele. Então, quando você fala em TARI, nos transtornos restritivos evitativos, esse indivíduo, que aí o TARI pode acompanhar ao longo da vida,
inclusive pode piorar em determinadas fases, coincidentemente com questões emocionais envolvidas, não que o TARI seja por questões emocionais, eu estou falando que a intensificação do transtorno evitativo restritivo pode intensificar em situações de instabilidade emocional daquele indivíduo, já que nós também sabemos que os autistas tendem a lidar com mais dificuldade em relação às suas emoções, às mudanças de rotina, e isso pode acarretar uma intensificação do transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, nós temos, dar aqui alguns exemplos. Diferente um autista que come, por exemplo, o arroz, o feijão, a carne, mas não aceita legumes. Um indivíduo autista que só aceita sucos amarelos. Isso aí não é TARI. Ou então, se ele só aceita o arroz que não tenha nenhum adicional, nenhuma cozinha no arroz. Eu falo aqui em casa que é o arroz branco, sabão homem. Arroz branco total radiante, Dani. Eu brinco aqui em casa. Você quer sabão? O arroz sabão homo, eu quero o arroz sabão homo, que é aqui o pensamento concreto invade, eu aprendi a lidar com o pensamento concreto das meninas. Então elas querem dizer que elas não querem arroz com nenhuma coisinha, nenhum verdinho, nenhum amarelinho de uma cenoura, nada. Mas se você fosse uma nutricionista, ela fizesse um balanço nutricional, daria para minhas filhas, por exemplo, ter um ganho pondero estatural, o peso e a altura delas ganharia adequadamente, certo? Os transtornos alimentares restritivos evitativos, eles não têm correlação, Dani, com questão estética referente a peso, não tem uma inversão nessa questão de consciência corporal equivocada, como ocorre, por exemplo, na anorexia nervosa e na bulimia. Nós temos que diferenciar isso, porque na anorexia nervosa e na bulimia há uma intrínseca relação com questões de não ganhar peso, certo? Os indivíduos com TARI não fazem correlação específica com o ganho poderal. Alguns indivíduos com TARI podem ter uma rigidez cognitiva quanto a ser fitness, certo? Escolher certos alimentos referenciando-se a fitness, mas ele cria uma regra específica. Não necessariamente seja naquela questão do indivíduo com anorexia nervosa e bulimia, que muitas vezes eles estão magérrimos e ainda tem uma noção corporal de que ainda estão gordos e alguns até estão caquéticos, mas a sua visão é de que estão obesos. Né? Então, assim, no TARI não tem essa correlação com eu tenho que restringir minha dieta para eu não ganhar peso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, não tem nenhuma noção direta disso. Imagina que nós temos muitos autistas com retardo mental associado e que tem TARI, tem transtornos restritivos evitativos. Eu tenho alguns pacientes, Dani, que estão adolescentes e que só conseguem ingerir sustagem. Você imagina uma dieta? Isso aqui é o extremo do transtorno restritivo evitativo. Eu tenho um adolescente em particular, Dani, que ele toma 30 ml de sustagem. A nutricionista dividiu de hora em hora, quase, ele toma. O peso dele e a estatura estão sempre aquém a curva do esperado. Ele percebe a necessidade de melhorar, só que, infelizmente, o transtorno dele é tão severo que ele nauseia, ele vomita quando ele tenta modificar a dieta. Infelizmente, esse paciente em particular não teve acesso à intervenção multiprofissional quando ele era menor, né? Então, assim, ele já é um adolescente, agora que ele está com acesso, iniciou acesso à terapia multiprofissional. Então, ele se constrange muito com a situação. Ele diz que percebe que precisa melhorar, mas é além da vontade dele, né? Quando ele sente o cheiro de alguns alimentos, ele vomita. Quando ele sente a textura de alguns alimentos na boca, ele tenta provar, inclusive. Alguns alimentos ele diz que gosta do cheiro, mas não consegue comer, Dani. Então, assim, é o extremo da dificuldade em relação a ele ganhar a quantidade de nutrientes para que a dieta dele seja o mínimo satisfatória. Tive um caso também extremo, foi o único caso que essa criança teve que usar primeiro uma sonda nasogástrica, então colocava pelo nariz e até o estômago para alimentar essa criança, e demorou tanto, porque a sonda nasogástrica ela tem um tempo que se pode usar. E a partir de um certo tempo pode lesar a prega vocal, a corda vocal. Então esse paciente teve que
receber por gastrostomia. Então, feita uma pequena cirurgia para colocar uma sonda no estômago, direto no estômago, para se alimentarem. E aí nós fizemos um trabalho em grupo com a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a psicóloga ABA, um envolvimento familiar bem importante. Nós conseguimos, em 1 ano e meio, colocar essa criança a novamente aceitar a dieta. Esse paciente em particular, Dani, deixou até de beber água. A rejeição dele piorou depois de uma amidalite, que ele teve que tomar vários antibióticos na sequência. E aí ele criou realmente uma aversão até à água. Então, esse foi o caso mais extremo que eu tive. Ele teve que ser internado, inclusive passou um tempo internado e posteriormente passou a ser alimentado por sonda. Né? Então, são casos extremos. Logicamente, o ideal é nós pegarmos um indivíduo que começou um quadro de TARI, descrito como TARI, que começou a não ganhar o peso nem a estatura de acordo com a idade. Nós queremos pegar esse paciente antes disso, né, Dani? Começou a restringir o cardápio, nós já queremos intervir, para não chegar a esse ápice extremo de desnutrição proteico-calórica, né? Então, nós estamos falando agora de um indivíduo que tem risco de desnutrição, né? Não é... Pegando como é que a gente faz a linha de base disso? Por exemplo, hoje o Aquiles, ele come super bem. Digamos que, como é que eu posso criar isso daí para eu poder monitorar bem? Se de repente, por enquanto ele está comendo direitinho, mas se alterar, quais são os alertas que eu tenho que colocar como mãe? Os alertas é que a criança começa a deixar alimentos, inclusive, que ele gostava muito, Dani. Assim, isso é que chama atenção. É que a criança deixa de ingerir alimentos que antes ela aceitava e que comia até com prazer. Então, por exemplo, aquela criança que, ok, os pais não introduziram os legumes na dieta. Não tinham o hábito de comer isso, a criança não comia. Mas a criança, por exemplo, comia o arroz, a carne, o feijão, ingeria uma carne com caldinho e passou a aceitar só alimentos secos. Depois desses alimentos secos, ela já não aceitava mais o feijão, já não aceitava mais o arroz, só estava aceitando a carne, certo? E aí quer o mesmo padrão de carne todo dia. E chega ao ponto de que a mãe ou o pai não conseguem produzir mais nada, fica restrito a 1, 2, 3 alimentos. Então, assim, nós temos crianças que vão deixando, assim, do leque que já não era tão amplo, restringe ao ponto de ficar com 1, 2, 3 alimentos. Eu tenho um paciente atualmente que ele sobrevive de farofa e frango estilo nugget, aquele bem industrializado. Aí você imagina, eu tenho outra criança que só come arroz, isso na refeição do almoço e jantar. Só 2 colheres de sopa de arroz branco e calabresa. Você imagina que a questão da calabresa, então, os embutidos numa dieta, uma criança que ingere praticamente só farofa e nugget, essa criança vai ficar, além de desnutrida, ela pode ter hipercolesterolemia, então as taxas de insulina aumentam, porque esse indivíduo às vezes ingere só carboidrato em uma quantidade que nem dá para ganhar peso, né, um aporte nutricional, e a qualidade nutricional é muito precária. Né? Então, assim, você tem que estar atento a criança começar a deixar de ingerir alimentos que antes ela aceitava. Mas não estamos falando daquele indivíduo que não quer provar alimentos novos, tá, Dani? Então, você imagina que você fez, desde pequenininho, um cardápio nutritivamente com boa qualidade, sabe, Dani? Então, nós temos crianças neurotípicas que aceitam aquele cardápio X, mas não gostam de provar alimentos novos. Autistas também acontece muito frequentemente isso, que é previsibilidade e aceita alimentos contanto que sejam aqueles que eles têm hábito. Ou um exemplo clássico, vai para o restaurante que o filé à parmegiana é bom, muito bom naquele local. Então, às vezes, ele não escolhe outro cardápio, mas por quê? Porque ele já sabe que o filé à parmegiana daquele local é super gostoso, então é previsível aquele sabor, ele gosta daquele. Não estamos falando isso, né? Nós estamos falando daquele indivíduo que passa a comer muito, o leque é tão restrito que você sabe que ele não vai ter um aporte nutricional, calórico e nutricional adequado para aquele indivíduo. Então, a questão de não querer provar alimentos novos é um ponto que nós temos que começar a pensar, sim. Mas o mais sério é quando a criança deixa de comer alimentos que ela aceitava. Nós não estamos falando nem de alimentos novos, de alimentos que ela ingeria. Isso é um sinal de alerta importante
dele começar a não mais aceitar esses alimentos. E as mães, muitas vezes, por falta de tempo, demoram a perceber que foi diminuindo esse leque. Por exemplo, crianças que às vezes ficam em creche, crianças que estudam nos 2 turnos da escola, apesar de que o ambiente escolar é um ambiente que é muito favorável à diversificação da alimentação, como um todo, né? Porque a criança copia modelos dos outros, autistas também copiam modelos, ou adequados ou inadequados, né? No caso, seria um modelo adequado de aceitação alimentar. Então, assim, na creche ou na escola, é um local de muito, assim, aprendizado em relação à nutrição, né, da criança. Então, se a criança já está restringindo no ambiente que era para ser de maior variedade, chama também a atenção. Então, eu já recebi relatórios de equipe escolar colocando. Eles colocam a evolução do dia do que a criança aceitava de lanche, que começa a reduzir, e nas refeições também começam a reduzir. Nós observamos, Dani, uma concomitância com aquela fase da poda neuronal. Então, nós temos crianças que comiam muito bem, e as mães dizem, doutora, foi de uma semana para outra e passou a restringir muito, muito, muito o cardápio. Nós vemos também naquela fase exatamente da poda, que daquele estilo de autistas, não são todos, que tinham aquisições ou verbais ou não verbais de linguagem que também perdem. Tem muita coincidência em alguns casos, Dani, nessa fase, que é um erro neurobiológico de alguns indivíduos, na fase da poda neuronal, e que ocorre também uma restrição nutricional bem efetiva. E lembrando que as fases da poda neuronal não só são essa fase de 1, 2, 3 anos, nós temos exatamente as fases que eu te falei mais à frente, né? E na idade adulta para ascendir também nós temos outra fase de poda. Né? Então temos que estar as neurobiológicas. Tem uma moça que comentou aqui, com 2 anos e meio, parou de comer um monte de coisa. O Aquiles, eu lembrei que ele reduziu também nessa época. Eu não tinha associado isso. Nossa, aprendendo demais aqui. Aí depois ele voltou, mas a gente voltou na insistência mesmo, de aproximações, não era aquela insistência de aproximações sucessivas. E no ambiente dele, eu pegava um balde, colocava ali para ele experimentar as coisas. E aos pouquinhos ele foi voltando. Eu tinha esquecido desse detalhe, é tanta coisa. A fase da poda neuronal, Dani, é uma fase que muitos pais que são atentos referem. Por exemplo, não que o contato olho a olho, Dani, seja uma característica de todos os autistas, mas nós temos alguns pais que referem que era uma criança que acompanhava bem o olhar, era uma criança que fazia triangulação ocular. Mas alguns, as mães mostram filmagens da criança correspondendo tchau, da criança imitando alguns gestos, e a criança perde aquisições muito claras. Hoje em dia, os pais filmam muito os filhos, é muito claro, nós fazemos uma linha de tempo dessas crianças, quando ele triangulava, quando deixou de triangular. Alguns outros autistas, não, eles já começam com atrasos dos marcos da linguagem não verbal e depois da verbal naquela sequência gradual. Mas nós temos alguns autistas que nós chamávamos de autismo regressivo, que realmente os pais descrevem perdas de aquisição, tanto da linguagem verbal, que é o que é mais visível para os pais, né? Imagina a criança falar com mamãe, papai, dá e deixa, mas assim, Dani, vem junto a comunicação não verbal alterada. Os pais aqui não têm noção do que é comunicação não verbal. Então é bem gritante a criança deixar, às vezes de uma semana para outra, deixar de dar tchau, de corresponder. E coincide, Dani, com o quadro restritivo alimentar também, nos que terão restritivos alimentares. E lembrando, gente, que nem todo autista tem transtorno restritivo evitativo. É uma comorbidade, tá? Da mesma forma que nem todo autista terá transtorno de processamento sensorial graves, nem todo autista terá transtorno desafiador positivo, nem todo autista terá epilepsia, nem todo autista terá transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade, nem todo autista terá depressão. Ansiedade vem junto do autismo, a meu ver, faz parte do pacote, ansiedade. Mas a questão do transtorno restritivo evitativo, exatamente é um transtorno que tem que ser tratado. Exatamente porque altera a qualidade de vida desse indivíduo. Doutora, eu só colocar uma pergunta aqui, é porque é pergunta da minha mãe. Minha mãe está toda participativa aqui. A minha irmã, ela tem TDAH, e o TDAH dela era bem, bem, assim, ela toma bastante medicação, foi bem acompanhada.
Ela é 11 anos mais nova do que eu. E minha mãe, ela teve que dar alimento na seringa. Chegou até os 4 anos de idade, minha irmã não comia nada. E ela perguntou sobre essas aproximações de ir, no caso dela, né, de ir dando na seringa, para depois pastinha, e indo até conseguir voltar, se isso é adequado, esse passo a passo. Só o gancho da pergunta é lembrando que o transtorno alimentar restritivo evitativo não é só de indivíduos autistas, tá, gente? TDAH pode ter transtorno restritivo e pessoas neurotípicas podem ter só o TARI, tá? Então eu quero que fique bem claro isso. Não é uma comorbidade específica do espectro. Foi ótima a pergunta da sua mãe. Em relação a como lidar, né, Dani? Assim, dependendo da gravidade, vou dar um exemplo aqui pessoal. A minha filha mais velha chegou uma época tão restritiva e olha que ela iniciou intervenções ultra precoces. A Sofia iniciou a intervenção com 1 ano de idade, Dani. A Sofia é perfil que nós chamávamos antigamente de Asperger. Ela não atrasou os marcos da linguagem verbal clássica. A Sofia começou ao contrário. Ela começou com hiperfoco, que me chamaram a atenção e eu sou neuropediatra bem antes de ser mãe, ficou muito mais fácil para mim. E Sofia, na transição do leite materno para a sopa, foi terrível. Então, ali já foi minha chave. Sofia teve atração por letras e números muito precocemente. E eu não era aquela mãe que tinha tempo de estimular mostrando letras e números, certo? Eu não estou falando aqui de uma mãe educadora que a casa é cheia de letras e números, sabe, Dani? A minha casa não era assim. Eu sou workaholic e eu nem tinha tempo, assim. Eu passei a ser uma mãe estimuladora depois que eu observei os aspectos da Sofia, tá, gente? Então, a minha filha não é aquele autista que atrasou a fala, mas a Sofia começou com seletividade alimentar inicialmente, né? Então, ela, pelo aspecto e pela cor, já me chamou a atenção. Não era Atari ainda, tá? Então, ela começou a... E eu tentei fazer... ela tentar aquela fase da dieta, entregar na mãozinha, eu não podei essas fases. Eu não era aquela mãe que tinha aquele hiper cuidado com limpeza, de que, aliás, limpeza sim, mas eu não era aquela mãe que tolhia para não ficar melado, porque tem algumas mães que se angustiam muito com a criança suja, né? Então eu permiti que ela explorasse os alimentos. Então eu não posso colocar como um viés de observação a questão de eu não colocar a Sofia para explorar. Muito pelo contrário, eu dei muitas oportunidades para a Sofia explorar os alimentos com a mão ou com colher. E a Sofia, eu já percebi que ela tinha uma atração específica por cor e por textura, e ela cheirava tudo primeiro, sabe, Dani? Tudo ela testava, qualquer coisa que a Sofia fosse pôr na boca, ela cheirava. Eu já comecei assim, senhor, será que é expectorante? Mas essa menina é tão falante, falou tão cedo. E o si, né? Que eu sou mãe como qualquer mãe, né? Então, primeiro eu observei. Nisso, a Sofia chegou, aí depois, na fase da poda neuronal, Dani, ficou muito clássico o TARI da Sofia. Sofia restringiu ao ponto que ela começou a perder peso, né? Então, a curva de peso da Sofia retificou, a pediatra me chamou a atenção para a questão do ganho de peso da Sofia, e ela começou a querer só caldo de feijão. Apesar de falar muito bem, a Sofia criava palavras. Neologismos, criar palavras novas. Ela chamava feijão de afum. Ela só queria caldinho de afum. Afum, Dani, olha o nome. Afum é feijão. Era feijão para a Sofia. Então, a Sofia, houve uma época que ela sobrevivia com caldo de feijão. Outra época era só farofa, né? Farofa, só farofa. Meio-dia e só farofa à noite. Eu quase enlouquecia nessa época. Então, eu fui atrás em São Paulo de colegas que me orientassem. A Sofia já tinha acesso à terapia, mas na minha cidade não tinha aba na época, não tinha acesso. E eu fui atrás de centros que tivessem acesso e grupos de indivíduos com muita restrição alimentar. Então, fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais, uma equipe em São Paulo, me ajudaram. E uma das formas que na época elas me orientaram, Dani, porque ela estava retificando a curva de peso, eu centrifugava algumas frutas, centrífuga. Então, eu centrifugava e dava na seringa como quem dava remédio. E a Sofia sempre gostou muito de remédio. Eu acho que ela era um pouquinho hipocondríaca. Então, eu usava a questão dela de rigidez pro lado do remedinho. Ela é gostosa, mamãe, eu gostoso, o remédio é gostoso. E eu dava o suco como remédio, ela aceitava. Né? Então, assim, já tem crianças que nem como remédio aceitam, sabe, Dani? Então, a Sofia, eu passei alguns meses, inclusive, que eu dava suco, eu
não estou dizendo que essa técnica, gente, seja para toda criança. Eu estou colocando em extremos. Eu acho que sua mãe foi intuitivamente falando, ela fez isso. Ela não errou. Não estou dizendo que toda criança vai precisar dar na seringa. E eu falo aqui como um testemunho pessoal que não deixem chegar nesse nível. Lógico que eu tentei com todas as minhas forças. Minha filha hoje tem 16 anos. Imaginem isso há 13 anos atrás, gente. O suporte multiprofissional mudou muito. Em uma década, é uma outra ciência. Eu tenho uma filha agora já com 16 anos. E ela era, imagina, desde 6 meses de idade, ela tinha uma seletividade alimentar e depois passou a TARI. Então, hoje em dia está muito mais fácil, tem muito mais material e mais subsídios para nem deixarmos a criança chegar nesse nível, né? Mas a sua mãe, que já se encontrava com uma muito restrita, essas medidas heróicas são feitas assim, de dar na seringa, como quem dá um remédio, né? Infelizmente, mas não é bem a saída, tá? Imagina que tua mãe também foi na mesma situação. É uma filha, isso já passaram décadas, né? Não é hoje, não é um método feito hoje, né? Atualmente, assim, o método não, a ciência, que é a ABA, ela ajuda até nisso, e a terapia de integração neurosensorial de Aires e métodos da fonoaudiologia também, que ela vai trabalhar tanto a questão dos receptores sensoriais, né, que na cavidade oral nós temos vários tipos de receptores de pressão, receptores táteis, receptores de gustação, né, do sabor, receptores de pressão, que são os barorreceptores. Esses receptores, assim, a depender do estímulo que é oferecido, você consegue fazer uma dessensibilização ao ponto que o indivíduo começa a aceitar determinadas texturas e determinados... No nariz nós temos os receptores olfativos e nós temos alterações, não necessariamente de receptor, mas de vias neuronais que fazem com que alguns indivíduos autistas sejam hiperreativos a determinados estímulos. Nós temos autistas que são hiporreativos, necessitam, buscam determinados estímulos. No caso, em relação ao misto da seletividade alimentar, é alteração de funcionalidade de vias neuronais que faz com que esse indivíduo seja hiperreativo a determinado sentido. No caso, nós estamos falando quando um misto dessas alterações e rigidez cognitiva, tá? Então, doutora, juntando essa parte... desculpa. É uma base muito forte na questão dos transtornos evitativos e restritivos. Só uma pergunta mais técnica sobre isso, né? Que eu vejo muita gente falando sobre encostar, sobre a história do tálamo, que fez um beliscão, aí o tálamo vai e manda para um outro lugar e assim, pronto, ou a pessoa não sente, ou a pessoa, enfim, tem outra sensação que não deveria. Isso acontece na boca também, da pessoa tá com alimento e por a gente ter alguma alteração ali no tálamo e ele manda essa informação para outro lugar que não deveria. Existe essa possibilidade? Em parte, né? Em parte, assim, é complicado explicar nessa live sobre isso, da outra live. E eu falo demais, se eu me empolgar, né? Eu já vi. Então, na questão dessas vias, né, que tem uma hiperexcitabilidade não nos receptores, mas nessas vias, né? Alguns indivíduos autistas, por exemplo, vamos dizer os hiporreativos. Nós temos pacientes, eu tenho pacientes, inclusive, que eles não têm noção da quantidade de alimentos para pôr na boca, Dani. Ficam com alimento, não tem pão na boca. Eles não têm nem assim a consciência, às vezes, de mastigar aquele alimento. Eu tenho crianças que passam horas com alimento na boca e a mãe tem que lembrar, vamos, mastiga. De tão severo que é essa consciência na boca do alimento na boca. Não, ou vão colocando alimento, vão colocando e a boca vai enchendo e não tem noção, né? Inclusive, alguns desses podem até obesidade posteriormente. Nós estamos falando do TARI, que é com desnutrição, mas nós temos também outros transtornos alimentares que perfazem depois o resultado como obesidade, né? Então, alguns autistas não têm noção da quantidade de alimento na boca. Por exemplo, nós temos alguns buscadores sensoriais táteis e proprioceptivos que precisam mastigar, levar alimentos, mastigam o alimento e tem uma necessidade de depender da pressão oferecida, uma maior, por isso que gostam de alimentos mais crocantes, mais duros. Nós temos alguns autistas que preferem alimentos bem duros e bem crocantes.
bem secos, né? É um padrão de buscador sensorial específico, tá? E nós conversamos uma vez sobre a questão de alguns buscadores sensoriais levam objetos até a arcada posterior e mastigam. Até plástico duro, você nem imagina como é que ele consegue mastigar com tanta força, com tanta pressão. E precisa ser trabalhado isso, porque você pode lesar dentes, ferir a boca, ferir a cavidade oral, por conta dessa busca sensorial grande, por pressão, né, ou por textura. Mas em relação ao tema, né, que é o transtorno restivo evitativo, né, nós percebemos que muitas vezes a descrição aparenta ser um misto. Começa a restringir por cheiro, por sabor, por textura e por aspecto. É um misto disso tudo, sabe, Dani? E essa criança ou esse adulto refere que só quer comer em casa, só quer comer em determinado local, não come comidas de determinado local e começa a restringir. Tá? Não começa realmente, é muito difícil já começar a contar. Começa com a seletividade alimentar e depois culmina no transtorno restritivo evitativo. Tá? Geralmente é a sequência. A doutora Mariana, ela trouxe, Mariana Cipreste, né? A doutora, eu já fiz uma live com ela, uma querida. Ela trouxe a questão de como transitar entre a falta de apetite das medicações do TDAH e o aumento do apetite com outras medicações. Vejo na prática que fica uma confusão das tentativas de alimentos com as horas. Eita, rapidinho. Alimentos e as horas e o efeito das medicações. Assim, que aí não é TARI, mas infelizmente nós temos alguns indivíduos que ingerem o metilfenidato, que é uma das medicações mais usadas para déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um psicoestimulante, ele pode ter como efeito colateral a diminuição do apetite, certo? E muitas vezes é bem extremo. Mas, assim, quando diminui muito o apetite, o ideal é suspender a medicação, tá? Porque nós não podemos trocar um efeito que eu quero para melhorar a concentração desse indivíduo e gerar um efeito colateral que é a perda de peso. Então, na balança do custo-benefício, muitas vezes nós temos que tirar a medicação, certo? Até porque o tratamento não será, assim, nesse caso, não está o ideal. Eu falo sempre assim, que o remédio, ele é um ator coadjuvante. No caso do TDAH, existem outros meios que nós podemos ajudar esse indivíduo a melhorar a concentração, o neurofeedback, esse indivíduo a aprender técnicas de autorregulação. A questão sensorial pode contar muito na dificuldade de se concentrar. Os transtornos de processamento sensorial são outros que desconcentram muito. A Dani mesmo é testemunha disso, que quando ela se regula, ela consegue se concentrar melhor. E dependendo das questões sensoriais do ambiente, desfavorece concentrar-se. E o metilfenidato será o efeito menor disso tudo, né? Então, se o indivíduo tem efeito colateral, acho que tem que conversar com o médico que prescreveu. Porque eu penso que esse indivíduo deveria suspender a medicação. É um ponto. É assim, a minha opinião, não só minha, de muitos profissionais que trabalham com isso, tá? Então, se é um efeito colateral, tem que ser conversado. E, infelizmente, esse efeito colateral de diminuição do apetite ao ponto de ter anorexia mesmo e perda de peso, no caso metilfenidato, que o nome comercial é Ritalina, Concerta, Ritalina LA, são os nomes comerciais mais comuns no Brasil, né? Não é para teimar em continuar com esse efeito colateral. É um ponto. No outro extremo, é o aumento de apetite e aumento de ponderal, aumento de peso em alguns remédios que são usados para agitação psicomotora, lembrando que não existe nenhum tratamento medicamentoso específico para o autismo, tá, gente? Esses são medicamentos para sintoma-alvo. No caso, nós falamos do metilfenidato, que é para transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade, e nós temos a risperidona e a aripiprazol, que nós usamos para extremos, que são extremada agitação psicomotora, extremada agressividade, principalmente autoagressões, tá? Tem várias indicações, estou colocando essas duas como base, o uso da risperidona. A risperidona e a aripiprazol são as medicações mais estudadas no uso de indivíduos espectro autista. Então, nós usamos até com muita segurança, até porque tem como nós controlarmos esse efeito, a dose pode ser tateada. Nós temos exames laboratoriais para acompanharmos esse paciente. Agora, é fato sabido que no Brasil, às vezes,
o médico prescreve medicação, esse paciente demora muito a retornar. Então, nós temos que avaliar periodicamente o indivíduo que está usando medicação. Primeiro ponto. Muito sério isso. A questão de prescrever e eu não posso virar as costas. Nem para o médico, nem para esse controle. Esses medicamentos, quando... imagina, eu tenho um paciente que está extremamente agitado, extremamente ansioso, inclusive às vezes com autoagressões, e foi a indicação dessa medicação. Então, esse indivíduo tem um grande comprometimento comportamental, certo, Dani? E tem que fazer uma análise antes. Algumas mães dizem, ele aumentou o apetite por causa da risperidona, certo, Dani? Mas quando eu faço a anamnese, esse menino já tinha uma compulsão alimentar prévia. E a qualidade nutricional, as escolhas nutricionais dele eram geralmente hipercalóricas, certo? Então, assim, tudo tem que ter uma análise bem criteriosa. Então, ao contrário do que eu falei, que Ritalina, se diminuir o apetite ao ponto da anorexia ficar diminuindo o peso, que tem que suspender, a risperidona já tem que ter uma cautela. Primeiro eu converso, o que é que ele está comendo? Vamos trocar, vamos tentar fazer uma troca nutricional, porque já não era boa antes da risperidona. E muitas vezes eu consigo um contrabalanço nutricional que essa criança não fica sobrepeso, sabe, Dani? Assim, a risperidona e oripiprazol são medicações que, se bem conduzidas, o ganho com o uso é muito maior do que essa questão ponderal. Agora, lógico, se eu pego uma criança que está com obesidade, eu tenho que, às vezes, também suspender a medicação, a depender da situação. Mas eu consigo, sinceramente, num controle nutricional desse indivíduo, com trocas nutricionais, com organização dos horários das alimentações, porque eu tenho muitos autistas sem rotina nenhuma alimentar, sabe, Dani? Sem rotina nenhuma. A criança tem livre demanda de biscoito, livre demanda de fast food, livre demanda de achocolatado, então daria problema, acho que em qualquer criança. Entendeu? O autismo aí é a azeitoninha da história, né? Então, assim, eu consigo, primeiro, eu tenho, inclusive, que avaliar isso. Se foi prévia a medicação, já há uma compulsão alimentar, que vem concomitante a uma comorbidade que também pode ocorrer em indivíduos autistas, tá? Então, nós temos que, observação primeira é fazer o inventário, o cardápio desse indivíduo prévio à risperidona, e se aumentou mesmo a quantidade, e ver a qualidade da alimentação primeiro, antes de eu pensar em tirar a medicação. E como eu falei, nós temos que fazer controles das funções hepáticas desses meninos, nós temos que fazer controle de alguns hormônios, como os hormônios tireoidianos, prolactina, que é um hormônio que eu nunca tive esse efeito colateral em nenhum paciente meu, mas há relatos de aumento das mamas em alguns pacientes e galactorreia, que é a saída de leite, mas isso é muito raro, tá, gente? Mas eu percebo que quem referiu esse efeito colateral muitas vezes não estava fazendo aquele controle rigoroso da reavaliação com o prescritor, com quem prescreveu, tá? Então, assim, é amizade verdadeira quando você prescreve uma medicação, você tem que estar muito próximo desse paciente, dar o contato, o telefone para tirar dúvida, o controle do peso nesse ponto tem que ser prévio, uma análise prévia, inclusive a prescrição, para exatamente o pai e a mãe conseguir diferenciar, tá? Porque muitas vezes já tinha uma compulsão alimentar prévia. Não sei se... Não, perfeito. É uma aula, gente. Eu adoro. Ai, e assim, e os exames que tem que fazer? Quando o paciente, chega um paciente assim com TARI e TEA, né? Quais são os exames que normalmente ele é encaminhado a fazer? Bom, esse paciente geralmente nós encaminhamos para uma nutróloga, né? Porque nutrologia é uma especialidade médica que avalia melhor do que o neurologista as questões nutricionais, e uma nutricionista, né? Um nutricionista nós temos que encaminhar. A depender dessa curva de ganho de peso e altura, nós também temos que encaminhar para o endocrinologista, tá? Já que nós estamos falando de desenvolvimento neuropsicomotor versus a crescimento, né? Que o crescimento é peso e estatura, vão fazer diferença nesse indivíduo também. Outra coisa é que o neurodesenvolvimento, nós precisamos dos aportes nutricionais, né? O cérebro precisa de proteína, precisa de oligonutrientes para as vias neuronais funcionarem bem, né? Então, assim, eu assim, falo que é um suporte muito profissional, e médicos terão, outras especialidades terão que ser acionadas em relação a isso. Então, a dosagem de proteínas séricas, a proteína total e frações, porque como o aporte nutricional geralmente está hipoproteico, então
a baixa quantidade de proteínas fará diferença no crescimento desse indivíduo. Então, dosagem de proteína séria que é feita. Geralmente, quem pede são os nutrólogos ou os endocrinologistas, né? Hormônios tireoidianos também têm que ser avaliados, porque o hipertireoidismo faz com que o indivíduo também não ganhe peso e estatura adequada. Hipotireoidismo geralmente é o sobrepeso, a dificuldade de perder peso, né? Então a avaliação hormonal tem que ser feita. Quando a curva de crescimento fica alterada, temos que pedir a idade óssea desse paciente. Então, a raio-x de mãos e punhos para ver a idade óssea, para ver se já não está afetando essa questão do desenvolvimento ósseo desse indivíduo. Então, temos que estar atentos. É caso não digo emergência médica, até porque não é de uma hora para outra o TARI, né? Mas você já tem que estar alerta quando o seu filho começa a restringir essa dieta e o peso dele não está de acordo com o esperado. Então, lembrando que o desenvolvimento neuropsicomotor e crescimento deve ser avaliado periodicamente por um pediatra. Tá? Toda criança tem que ter controles periódicos. Agora, com a pandemia, isso piorou muito, porque as crianças não estão tendo acesso ao acompanhamento pediátrico. Então, no primeiro ano de vida, mensal, deveria ser mensal, a puericultura, e depois de um ano, de 3 em 3 meses. Então, você imagina que pelo SUS tinham acesso, né, nas unidades de saúde básica, tem pediatra para fazer a puericultura, né, o acompanhamento da curva de peso e altura e dos marcos de neurodesenvolvimento. Mas vocês sabem que não é bem assim no Brasil. Inclusive, a cultura não é essa do acompanhamento pediátrico de perto, né? A cultura, infelizmente, do Brasil ainda é de intervenção para tratamento de doenças ou transtornos, mas não de prevenção, né? Então, a pediatria, ela é de suma importância, a avaliação pediátrica periódica, exatamente para vermos esse ganho mensal de peso, a curva de peso. No cartão de vacina, a gente tem a área de marcar o peso, tem a área de marcar a altura, tem a área de marcar o perímetro cefálico, que é a medida da cabecinha da criança. E dentro do cartão de vacina, nós temos as informações dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Tem lá, inclusive, sinais de alerta do espectro do autismo. Pena que muitos pediatras não alertam também aos pais. E muitos pais avisam para o pediatra que já estão aparecendo sinais de alerta do espectro e alguns pediatras banalizam, que é outra live, né? Então, assim, na questão do espectro do autismo versus as manifestações que fazem parte do espectro, com as questões sensoriais envolvidas no espectro e que podem culminar com o TARI, teria um caminho bem longo até desenvolver TARI, que nós poderíamos quebrar esse ciclo, né, Dani? Então, é uma criança que tem dificuldade de aceitar certas texturas, vamos trabalhar os receptores táteis dessa criança. É uma criança com alteração de pressão, de receptores de pressão, da consciência corporal desse indivíduo. Ele não tem noção dos alimentos na boca dele. Existem métodos para serem feitos para melhorar isso, tá? Antes da criança chegar, ou esse adolescente levar para a sua vida adulta um transtorno importante restritivo alimentar, né? Então, assim, e quantos indivíduos que têm TARI são taxados de anorexia nervosa e não tem anorexia nervosa, sabe, Dani? Ele não, simplesmente ele não consegue ingerir. Ele não está fazendo nenhuma correlação com emagrecer por questões estéticas. Ao contrário, ele até gostaria de engordar, por exemplo. Engordar não para ficar... Ele queria ficar no peso ideal e não consegue, né? E isso não é caracterizado como anorexia nervosa. Ótimo. Doutora, tem uma pergunta que foi feita que é um pouco polêmica, né? Toda vez que entra nessa questão, sai uma polêmica. A história do glúten. Perguntaram sobre a questão do glúten e não entra no assunto, não sei se a senhora gostaria de entrar aqui, sobre o autismo e o glúten, se essa correlação entre o autismo e o glúten. Mas se não quiser, a gente pode deixar isso para um outro momento. Daniel, fala com prazer, porque todo dia no consultório, eu acho que eu vou criar um outdoor. Estou pensando assim... Bom, em relação à população com alterações referentes ao glúten, quer seja intolerância alimentar referente a glúten, quer seja alergia a glúten, né, a doença celíaca, estatisticamente falando, os trabalhos com o N, com a quantidade de indivíduos estudados, não conseguiu comprovar que na população autista tem mais intolerância a esse elemento do que a população
geral, certo? Então, existem autistas com intolerâncias alimentares, da mesma forma que existem não autistas com intolerâncias alimentares, tá? E eu estudei, assim, exaustivamente, assim, tenho estudado, até brinco, acho que eu tenho perdido muito tempo lendo sobre esse assunto até, porque é uma pergunta diária, tanto no consultório, na consulta, quanto nas mensagens de WhatsApp, porque o apelo é muito grande. Eu não sou contra uma dieta saudável, eu não sou contra uma dieta equilibrada. Eu percebo que realmente a alimentação do brasileiro, no modo geral, está com excesso de glúten, com excesso de caseína, com excesso de açúcar, entendam? Nós, do modo geral. Mas não colocando como causalidade do espectro. Se o indivíduo tem doença celíaca, gente, ele vai ter extremo incômodo gastrointestinal, com dor, com flatulência. Uma pessoa com dor abdominal, com flatulência, com constipação intestinal, ela vai alterar o humor dela. Ela vai ser uma pessoa com tendência a ser irritada. Se eu melhoro nesse aspecto, lógico que o bem-estar desse indivíduo ele vai melhorar a qualidade até da atenção, né? Se você está com dor, você não consegue ficar concentrado nas outras coisas. Mas eu coloco isso numa análise de que esse paciente ele tem extensão, ele tem alergias de repetição, tem que ser investigado as intolerâncias alimentares. É lógico, você tem que fazer investigação. Uma criança que só vive com infecção de via aérea de repetição, uma criança com alergias ou atopias, a criança com constipação intestinal, a criança com diarreias frequentes, que é o oposto, né? Constipação intestinal e diarreias, é uma criança distendida, com abdômen globoso, distendido, com hipertimpanismo, ou seja, muitos gases no intestino, tem sim que investigar, tá? Porque muito provavelmente esse indivíduo tem muito desconforto gastrointestinal. Nós temos crianças com refluxo gastroesofágico que regurgitam muito, que tem sensação de dor na região correspondente ao estômago e ao esôfago, ele terá muito desconforto. Quem tem refluxo gastroesofágico, mesmo não sendo autista, sabe o desconforto. E colocamos esse indivíduo com indisposições extras e não verbal, Dani, não sabe dizer onde é que dói, onde é que incomoda. Então, imagina um indivíduo autista não verbal com alguma intolerância dessas. Ele será muito irritado. É esperado ele ser irritado, e você melhorando a qualidade nesse aspecto, você vai abrir um leque grande de participações desse indivíduo nas terapias, na participação social desse indivíduo. Quantas e quantas crianças e adolescentes faltam muito às aulas por conta de infecção respiratória de repetição, né? Então, as alergias, quer sejam a leite de vaca, né? Principalmente a caseína, que é a proteína do leite da vaca, a glúten, tem que ser investigada sim, mas nem todo autista terá essa correlação direta. Eu acho muito importante, eu gostei muito da gente estar entrando. Acho importante. Inclusive, gente, tem muita gente vendendo esse ouro, né? De que inclusive defende somente a alimentação, né? Então, assim, a alimentação é de suma importância, eu não estou aqui para tirar o papel da alimentação. Aliás, eu estou falando exatamente por isso. O grande papel da alimentação e da qualidade nutricional dos indivíduos, melhorando a qualidade de vida como um todo, mas não de causalidade da questão do glúten ou da caseína ou dos suplementos vitamínicos. Nós temos alergia à proteína do leite da vaca. Ela pode ser autolimitada nos primeiros anos de vida, tem que ser acompanhada pelo gastroenterologista, são crianças que às vezes têm diarreias francas, frequentes, com sangue nas fezes, tem que ser investigado. E muitos indivíduos com alergia à proteína do leite da vaca, às vezes vão ter que continuar a vida sem tomar alimentos à base de leite, mas tem umas que são transitórias. Por um período ele tem a PLV e depois começa a fazer uma dieta mista, né? Aí não sou eu que sigo essa parte, mas os gastroenterologistas sabem muito bem orientar e a nutricionista também sabe orientar nesse aspecto de que tem que ser investigado. Existem exames laboratoriais para ser feito em relação às alergias, viu, gente? Existe exame para isso, para ser investigado. Então, se esse indivíduo for comprovado alergia, ok, vamos fazer a organização dessa dieta, retirando esse elemento. Agora, se não tem porquê
de eu fazer uma restrição alimentar, ainda mais no indivíduo que já tem uma tendência a ser seletivo na alimentação. Então, se esse indivíduo já, às vezes já é seletivo e ainda restringe mais a dieta, eu tenho um grande risco, Dani, de evoluir depois para um quadro tão restritivo ao ponto que o aporte calórico dele vai diminuir, tá? E, e eu gosto de falar que eu sou autista, para quem não sabe, e eu tenho problema com glúten. Não com glúten, na verdade com farinha de trigo. Mas, gente, eu só dei azar. Eu só dei azar das duas coisas estarem. Eu nem gosto de ficar falando isso no canal para as pessoas não correlacionarem uma coisa com outra. Então, assim, foi um azar da vida. Eu tenho problema com farinha de trigo, eu tenho que eu não posso ficar consumindo. E por eu ter esse problema, ninguém aqui em casa pode consumir. Então, aqui eles também não consomem. E falar que eu tive uma vida mais saudável, não. Eu te falo uma coisa foi certa quando eu tive que tirar, porque estava me fazendo muito, muito mal, eu estava passando muito mal. Foi que eu não pude mais sair com outras pessoas, não dava mais. Todo mundo come muito glúten. Eu sei que é bom, deu problema social em relação a isso. Então, se você tira totalmente isso de uma criança que não tem problema, isso já a gente já tem um autismo que causa, assim, que é o start de tantas questões sociais. Você ainda não deixa essa criança se alimentar perto de outras crianças, ela vai ficar ali só olhando os outros, porque ela é a única que não pode comer glúten, ela não tem nenhum problema em relação a isso. É complicado. Agora falando na parte nutricional, Dani, se você for fazer uma consultoria com a nutricionista, eles realmente, nós não deveríamos comer tanto trigo quanto a gente come, sabe, Dani? Entendeu? Se você for avaliar, aliás, todo mundo precisa de uma orientação nutricional, gente. Nós ingerimos glúten demais, leite demais, a cultura que está muito de leite, muito de glúten. Lembrando que nós temos até lactose, a lactose é o açúcar do leite. E o bebezinho tem uma quantidade boa de lactase, que é a enzima para quebra da lactose. Mas a partir de 1 ano de idade, nós não temos mais essa quantidade de lactose e nós continuamos comendo muito alimento à base de leite. E aí as indisposições intestinais, os desconfortos vêm junto. E aí estão dizendo assim, tá na moda agora intolerância a glúten, tá na moda intolerância à lactose. Não, é porque realmente nós exageramos. Aí nós, entendeu a diferença da conversa? Pois é você querer colocar como causalidade do espectro, nada a ver. Agora, que realmente a população brasileira está exagerando na ingesta de glúten e de leite é muita, né? Então, assim, nos congressos relacionados à gastroenterologia e à nutrologia, né, eles estão levantando a bandeira da revisão da qualidade nutricional do brasileiro versus as alergias alimentares, né? Então, assim, tem que ser revisado, porque a comida boa, que é nosso arroz do Brasil, o feijão do Brasil, olha que não tem glúten assim como, né? O arroz, o feijão, as leguminosas que nós deveríamos ingerir, que infelizmente na cultura brasileira, só em algumas regiões que se diferencia essa alimentação. Nós temos que ter cuidado em relação a isso, né? A educação alimentar tem que estar desde a tenridade, né? Na orientação da qualidade dos nutrientes, a questão realmente do excesso de glúten, do excesso de caseína, que vai fazer diferença como um todo nesse indivíduo, né? Então, a questão da seletividade alimentar é um ponto, mas a qualidade nutricional é outro ponto, né? Então, quando eu pego um autista seletivo, né, que ele seleciona, como eu falei inicialmente, a depender das questões sensoriais desse indivíduo, nós já temos que tentar quebrar esse ciclo, né, Dani? Bem cedo quebrar esse ciclo e já trabalhar a integração neurosensorial desse indivíduo, quer seja os receptores olfativos, ou táteis, ou a própria percepção desse indivíduo, para que no futuro não seja desafiador a vida social desse indivíduo por questões de seletividade alimentar ou outro ponto de trabalhar a flexibilidade cognitiva. Então, a qualidade de vida do autista, que foi trabalhado flexibilidade auditiva na vida adulta, o efeito e o resultado disso, porque hoje em dia um adulto, atualmente,
provavelmente ele não teve acesso a intervenções multiprofissionais na época de maior plasticidade neuronal. Não que, ó, em qualquer fase da vida, terapia vai fazer um bom resultado, sabe, gente? Isso me perguntam. Quer dizer que terapia é só para criança? Eu, não. No dia que você tiver acesso, entre. Lógico que quanto mais cedo introduzir, melhor o resultado. Mas se você é um adulto que tem uma restrição alimentar, você tem chance de melhorar, viu, gente? Você tem chance de melhorar ainda a sua qualidade nutricional. E lembrando que não é culpa sua. Não é culpa sua, não é culpa da mãe, que as mães se culpam muito e são culpadas. Quando você pega uma criança com seletividade alimentar e outros que combinam com restrição, a mãe leva a culpa. Não é nem o pai, é a mãe que leva a culpa. E não é culpa, gente, de ninguém. O indivíduo que tem seletividade alimentar já vem no pacotinho dele isso. Agora, o que nós faremos diante de que nós já sabemos que é uma manifestação desse indivíduo esperto, aí é que vai fazer a diferença no futuro desse indivíduo, quebrar o ciclo. Aqui a doutora Mariana Cipreste só fez aqui. E no caso de adulto, qual seria a melhor abordagem? TO com integração sensorial, fono? No caso do adulto autista já é complicado, porque ele já tem uma vida toda já de Viu, Dani? Tá? 1 hora de live. Deu uma travada. Ouviu, Dani? Acho que é porque estava completando 1 hora. 1 hora de live. Travou. Tá travando. Acho que é 1 hora de live, Dani. Conseguiu? Voltou. Nossa, Gente, eu tô com medo de acontecer alguma coisa. nosso tempo. De 1 hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Eu vou salvar. A gente Aí, aí eu volto pra gente se despedir, só pra garantir, tá bom? é melhor. Vamos. Rapidinho. Tá. Garantir, a gente tem que garantir. Foi muito conteúdo. Já volto, gente, só um minuto. Rapidinho.